Queridos irmãos, para nossa meditação de hoje, vamos ler o texto de Romanos 3, versículo 16, que diz assim: em seus caminhos há destruição e miséria. Meu objetivo aqui não é discorrermos sobre maldição familiar, pois é um tema amplíssimo, e exige bastante tempo. Lendo as cartas do apóstolo Paulo aos Gálatas e aos Romanos, nós vemos que para o apóstolo o pecado gera maldição. E o sinônimo de amaldiçoar é praquejar, ou seja, desejar mal aos outros. Para muitos seres humanos, seus pecados são tão nocivos que podem ser até transmitidos, podem afetar não só a si mesmo, a si próprio, mas também seus descendentes. O apóstolo Paulo disse em Romanos 3,16: em seus caminhos há destruição e miséria. Um exemplo disso: uma mulher usa cocaína e outras drogas pesadas, é alcoólatra também, e adquiriu a doença sexualmente transmissível e fica grávida e mesmo assim mantém seus vícios durante a sua gravidez. É notório que as consequências nefastas atingirá o bebê. O bebê nasce precisando das drogas que a sua mãe transmitiu a ela durante os 9 meses de gestação. Há relatos médicos que bebês vindos de uma gravidez assim choram muito e precisam de tratamento imediato e já fica ali no hospital desde então para tentar minimizar a química maléfica impregnada ali no sangue durante os 9 meses. Incrível! Um bebê já necessitando das drogas que a irresponsável mãe usou. Na ótica de Paulo, o pecado dessa mãe trará miséria para a família, e é só um milagre, uma intervenção divina para mudar uma história desse jeito. Paulo fala que há destruição e miséria aqui. Não podemos, queridos, ser radicais e afirmar que esse bebê que nasceu com essa química nefasta em seu sangue é uma maldição a ser quebrada, mas é uma doença a ser curada. O crente não pode ser extremado e sectarista, tudo dizer que é uma maldição. Crente extremista sem o discernimento é terrível. Novamente, a criança não foi amaldiçoada, ela está enferma, precisando da ajuda médica. Agora, é notório, se a criança não receber ajuda e crescer nesse ambiente nefasto, tornando-se adulto, aí só nosso Deus para tirá-lo deste estado de pecado e miséria. Meu pai, antes de se converter-se a Cristo Jesus, ele usava rapé. O rapé é aquele fumo bruto em pó, e ele bebia também vinho etílico,
longe dos filhos, evidentemente, crescemos nunca vendo o nosso pai fazendo essas coisas dentro de casa ou na nossa frente. Minha mãe, que nasceu em um lar temente a Deus, um lar que servia a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela nunca usou cigarro, bebida. Portanto, nascemos sem qualquer necessidade maléfica dessa química danosa. E nós, os 3 filhos vivos, somos todos obreiros e nunca usamos qualquer tipo de vício em toda a nossa vida. A Deus a nossa gratidão por ter uma mãe que nos ensinou o caminho do bem. Se você é pai, é mãe, querido, evite transmitir ou mostrar para os seus filhos qualquer vício que você ainda mantém em sua vida e evita levar também para dentro do seu lar, para que a química também não venha impregnar-se na vida de seus filhos. Agora, convenhamos, a maldição de uma mãe pega nos termos de Tiago 3,6. Ele diz assim: a língua também é um fogo como mundo de iniquidade, e a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Como assim, pastor? Os atos e as palavras da mãe podem destruir o relacionamento do filho com Deus, com aqueles que ele poderia amar, e o relacionamento dele mesmo. Fica o menino antissocial, pode enveredar-se para o crime, desprezar os seus estudos, porque ele nasceu ouvindo de quem deveria incentivá-lo, falando só palavras negativas que o deixava para baixo, né? Sempre empurrando para o buraco. E além do mais, o filho não teve qualquer afeto da mãe e sofria espancamentos contínuos. Tiago, queridos, foi bem claro ao dizer que esta língua contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. Não estou me referindo apenas à mãe, mas o pai, né, que usa de muitas ameaças, palavrões, palavras negativas ao seu filho. Experimente viver numa casa assim, queridos. Pessoas só murmurando ou proferindo sem cessar palavras negativas. Você poderá ser contaminado. Eu conheci um pintor que se assustava com muita facilidade, até chamá-lo pelo nome, se ele estivesse de costa, ele tomava um susto tão grande e saía ali da sua boca, assim, tão naturalmente, só palavrões de baixo calão, palavrões pesados, portanto. Imagina dentro de casa os filhos vendo isso, crescendo assim. Crianças que nascem e crescem num ambiente harmônico de paz, sem dúvidas, terá um perfil, uma vida bem extraordinariamente melhor. Pergunto a você, palavras depreciativas pegam no verdadeiro cristão? Depois que passei a estudar as Escrituras Sagradas,
eu aprendi que as maldições dos homens só terão poder em mim se eu vier escutá-los com temor. Acreditando nisso, Salomão me dá a instrução sábia para isso em Eclesiastes 7:21. Leiamos: tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Em outras palavras, ou parafraseando Salomão, ele está simplesmente dizendo: faça de conta que você não ouviu uma declaração assim de maldição. Creio que quase todos nós já ouvimos palavras depreciativas ou até de maldição em algum tempo de nossa vida. As palavras depreciativas são ventos que poderão voltar para eles mesmos. É jogar farinha no ventilador. Ela vai voltar para quem fez isso. E o texto, querido, de Jeremias 5:13, o profeta falando sobre os falsos profetas, aqueles que Deus não os enviou, não colocou palavra em seus lábios, Jeremias mostra uma verdade absoluta. Ouça, até os profetas não passam de vento, porque a palavra de Deus não está com eles, e as suas ameaças, ou seja, maldições, se cumprirão contra eles mesmos. Não tem como deixar de usar um clássico da Bíblia com relação à questão de se desejar mal, ou desdenhar, ou tentar frustrar os propósitos de Deus na vida de um autêntico servo ou serva do Senhor. Deus converte tudo em bênção, querido. José, o jovem que foi vendido por seus irmãos no Egito, se tornou ali com a graça, a bênção de Deus, o segundo depois de Faraó. No capítulo 50 de Gênesis, ele mesmo disse aos seus algozes, ou seja, aos seus irmãos que o venderam e que desejaram mal a ele. Vejam bem esses versículos. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoas as transgressões dos servos de Deus de teu pai. E diz mais: e José chorou quando eles falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais, porventura estou em lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem.
para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente em vida. Agora, pois, não temais, e eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração dele. Que atitude nobre, altruísta, né? Louvável de José. Como governador do Egito, queridas, ele tinha poder até mesmo de morte ali no Egito, mas ele perdoou seus irmãos e disse que tudo o que aconteceu com ele de ruim passou pelas vistas de Deus. Foi propósito, foi desígnio de Deus para a sua vida. Às vezes não entendemos também, né, querido? Quando passamos por algumas situações tão tristes ou difíceis, né? Mas pode ter certeza que Deus sabe e Deus permitiu, mas Ele dará graça e força e mudará as circunstâncias para você. Salomão, querido, talvez pensando na história de José e de outros que tentaram barrar, destruir os seus sonhos, ele escreveu o seguinte, interessante: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim é maldição sem motivo justo, não pega. Provérbios 26, 2. Se você, meu irmão, minha irmã, que ama e serve a Deus com inteireza de coração, sobre você está a bênção, o cuidado de Deus. O diabo não pode frustrar os planos, as bênçãos que Deus preparou para você e a sua família. Amém? Glória a Deus. Deixo para você esta promessa. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Salmo 23, 6. E na linguagem simplificada diz assim: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Vamos orar, queridos. Maravilhoso e eterno Deus, Paulo, teu servo, em sua oração, falou algo maravilhoso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. De fato, temos experimentado da dádiva divina, da bondade, da misericórdia do Senhor dia por dia. Pai querido, continua sustentando esses lares, abençoando esses lares que recebem a tua palavra. Abençoa-os grandemente. Obrigado por este momento, Senhor, de leitura da tua palavra. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, diz o salmista. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, um abraço, que Deus abençoe ricamente a sua vida e sua família.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel.